Hello students, how are you? E aí, tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos and let's start our class. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Prestem bastante atenção, pois essa aula é a nossa aula R4, a nossa aula de retomada de número 4. Uma boa oportunidade para a gente poder retomar alguns assuntos que foram conversados anteriormente, tá bom? Como objetivo, uma vez que a nossa aula é de retomada, é justamente identificar e compreender as diferentes classes gramaticais e suas funções dentro do texto. Isso porque nós iremos trabalhar justamente com os pronomes reflexivos. Então, tem tudo a ver justamente aqui com o nosso objetivo. Identificar e compreender as diferentes classes gramaticais. Então, a classe gramatical que a gente vai conversar é justamente aquela que diz respeito aos reflexive pronouns, os pronomes reflexivos. Você que está aí e consegue acessar a plataforma, não esqueçam de sempre acessar com o seu @escola e a tua senha. Você que por hora aí, independente do motivo, está sem o acesso, não se preocupa, vai fazendo comigo aqui as atividades que eu vou propor. E para facilitar, aqui está o link de acesso, tá bom? Então olha só. Para quem vai acessar a plataforma, siga o passo a passo que eu estou mostrando aqui para que a gente possa chegar então ao assunto aqui dos reflexive pronouns. No topo da sua página, aí, quem está com acesso da plataforma, no topo da página você vai clicar em curso, tá? Escolha a opção Apps e Recursos e em seguida Lab de Gramática. Logo depois vai aparecer aí as funções. Tá? Várias possibilidades. Então, depois de Lab de Gramática, você vai clicar aqui ó, em Nouns and Pronouns. Clique em Começar. Daí você vai clicar aqui em Introduction, Start Lesson, para poder começar a lição. Tá bom? Bem simples. Daí a gente vai entrar justamente na parte aqui dos reflexive pronouns, ok? Então, só para dar como pontapé inicial. Usamos os pronomes reflexivos para mostrar que o sujeito e o objeto de uma frase referem-se à mesma pessoa ou coisa. Ou seja, os pronomes reflexivos eles são utilizados quando você diz o seguinte, que o sujeito, ele faz e sofre a ação. Basicamente é isso. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Bora lá. Então, olha só, pessoal. Introduction, read through the summary to proceed through the next activity. Então, ele pede para a gente poder dar uma lida aqui na explicação para a gente poder seguir para as atividades que seguem, tá bom? Então, olha só. Using reflexive pronouns. We use the reflexive pronouns to show that the subject and object of a sentence refer to the same person or thing. É exatamente o que eu falei anteriormente, que é utilizado para falar que quando o sujeito ou objeto se refere à mesma pessoa ou coisa, ou seja, o sujeito faz e o sujeito sofre a ação, tá bom? Por exemplo, I'm teaching myself French. I and myself are the same person. He cut himself shaving. She surprised herself with her great grade. A cat washes itself with its tongue. We're buying ourselves some new bikes to celebrate. You promised yourself you would not eat sweets anymore. You fool yourselves all the time. They found themselves stuck in a storm. Então, um exemplo outro, por exemplo, he cut himself shaving. Ele se cortou se barbeando. Quem que fez a ação de se cortar? Ele. Quem que sofreu? Ele. Então, justamente essa é a função do reflexive pronoun, ok? Forming reflexive pronouns. Como que a gente forma, como que a gente faz os pronomes reflexivos, né? Singular reflexive pronouns end in self and plural reflexive pronouns end in selvas. Então, quando for um pronome reflexivo no singular, a gente coloca o self. Quando for plural, colocamos os selvas. Então, por exemplo, I, myself, you, yourself. He, himself, she, herself, it, itself. Está no singular. Se for plural, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Negative statement and questions. Quando nós temos uma situação de frases negativas. Sometimes I really don't like myself. Às vezes eu não gosto de mim mesmo. É só você botar o verbo na negativa, gente. The computer did not turn itself back on. O computador ele não ligou sozinho novamente.
Yes or no question. Se for a pergunta, você segue a estrutura de pergunta normal. Did he hurt himself? Ele se machucou? Yes, he did. No, he didn't. Do they blame themselves? Eles se culpam? Yes, they do. No, they don't. Alguns exemplos como a WH question, por exemplo. Why did she make herself sad? Por que ela se deixou triste? How did they free themselves? Como que eles se libertaram? Ficaram livres, enfim. Ok? Bora praticar então, pessoal, porque tem toda essa explicação, mas é muito básica, né? Acho que não tem muito mistério. Então vamos ver o que a gente tem aqui, olha só. Listening. It's morning and Jenny and her mom are talking about the chores for the day. Listen to the conversation. Fill in the gaps to complete their sentences. Então, olha só, é de manhã, Jenny e a mãe dela estão conversando sobre as tarefas da casa, né? Que tem que fazer, as tarefas domésticas. Escute a conversa para poder preencher as lacunas. Então, vamos ver aqui, olha só. Jenny, I'm in a hurry. Could you make tanana breakfast today? Então, uma das opções seria a correta. Yourself. Vamos ouvir. Jenny, I'm in a hurry. Could you make yourself breakfast today? E aí, could you make yourself breakfast today? No, they're old enough. They can't make themselves breakfast. No, they're old enough. They can make themselves breakfast. Themselves. Até porque o they, né, gente? A gente não precisa nem ouvir, na verdade, né? He is assuming himself on his computer and his... That's good. I can make myself lunch too, if you like. De novo. That's good. I can make myself lunch too, if you like. He is assuming himself on his computer and his... mais uma vez. That's good. I can make myself lunch too, if you like. Se a gente para observar aqui, nós temos dois pronomes reflexivos, um no masculino e um no feminino. Se a gente supõe o his himself, ok? That's good, I can make... Tanana, vamos ouvir. That would be great, thanks. Can you go and get Daniel? He's amusing himself on his computer, and he's going to be late for school if he doesn't eat soon. So that's good, I can make myself lunch too, if you like. You should really organize ourselves or yourself better. Let's listen. We should really organize ourselves better. Considerando que o sujeito é o we, a forma apropriada aqui seria ourselves. Why don't you make yourselves or yourself a chore chart to decide? Aqui a gente tem que pensar porque o you ele serve tanto para singular quanto para plural. Então não dá para a gente colocar seguindo you, porque as duas caberiam. Então a gente tem que ouvir e prestar bastante atenção. Vamos lá. You're right, Jenny. Why don't you make yourselves a chore chart to decide who will do each chore? So why Thanks, Mum. I couldn't think of anything better. Perdão, pessoal, eu acabei interrompendo aqui no meio. Vamos ouvir de novo. You're right, Jenny. Why don't you make yourselves a chore chart to decide who will do each chore? Thanks, Mum. I couldn't think of anything better. A gente observa que ela fala no plural, né, gente? Então, yourselves. Próxima atividade. Put the words in the correct order for each sentence. Vai ter duas atividades que eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, mas não é essa. Essa daqui é para a gente poder colocar as palavras na ordem correta para poder formar a frase. Então, é legal para a gente poder ver como é que o inglês ele é ordem direta, né, gente? Sujeito, verbo e os seus complementos. Esse aqui é o ponto final. Então, ó, he hurt himself climbing. Ele se machucou escalando. Então, quem que fez a ação de escalar e consequentemente machucar? Ele. Quem sofreu? Ele. Então, por isso a gente utilizar o pronome reflexivo, tá? Próximo, vamos ver, ó. They don't trust themselves. Eles não confiam em si próprios, vamos assim dizer. Se é negativa,
verbo na negativa. Próximo. Opa, essa daqui é grande, hein? Então vamos lá. Sujeito, we. Se temos uma negação, vem antes do verbo. O verbo aqui é o verbo tell. Se nós não contamos alguma coisa. O quê? Opa, desculpa. We don't tell ourselves the truth. Ok? Deixa eu checar para ver se está certinho. Peraí. We don't tell... Eu coloquei ourselves. We don't tell the truth ourselves. Perdão que eu acabei confundindo aqui. Então, peraí, pessoal. We don't tell... Eu tinha colocado certo. Ourselves the truth. Vamos checar certinho. Perdão. Se nós não contamos para nós mesmos alguma coisa. Na verdade, we don't tell the truth to ourselves. Perdão. Se fosse o caso de eu colocar... Foi isso que eu confundi aqui. Se fosse o caso de eu colocar ourselves no final, teria que ter a preposição to. Tá bom? Próximo, vamos ver. Sujeito é o she. Daí nós precisamos de um verbo. Está no passado aqui. She told. Disse a quem? A ela mesma. O quê? To be brave. Foi essa a questão do to que eu tinha confundido na frase anterior. Bora ver aqui. Correto? She told herself to be brave. Ela disse a ela mesma para ser corajosa. Próxima. Sujeito da frase. Aqui nós temos uma question, né? Então a gente tem que tomar cuidado e tem que inverter. E temos uma WH aqui, ó. Why, verbo to be primeiro, sujeito, fooling myself. Why am I fooling myself? Por que eu estou me fazendo de bobo? E a última também é pergunta. Auxiliar have, precisamos do sujeito. Have you cut yourself? Você se cortou? Perfeito. Bom, essa aqui é a primeira atividade que eu vou deixar para vocês poderem fazer sozinhos. Put the reflexive pronouns in the correct boxes. Faça no seu caderno 2 colunas. Uma coluna para os pronomes reflexivos no singular e a outra no plural e vai organizando aí. Já eu volto para corrigir. Então vamos ver aqui, pessoal. Themselves, plural. Himself, singular. Herself, singular. Itself, singular. Ourselves, plural. Yourselves, plural. Yourself, singular. Myself, singular. Dá uma olhadinha para ver se está tudo certinho.
Então, o singular tem mais, né? Myself, yourself, itself, herself, himself. E no plural, yourselves, ourselves, and themselves. Ok? Perfeito. Atividade para vocês poderem fazer sozinhos aqui também. Olha, completing sentences. Fill in the gaps to complete the sentences. For example, I cut myself carving the turkey. O que é para vocês fazerem aqui? É para preencher as lacunas com o pronome reflexivo correto. Myself, yourself, herself. Se não der tempo de copiar a frase inteira, não tem problema. Coloca o número e a resposta direto aí no seu caderno. Podem fazer. Então, pessoal, deem uma olhada aí para ver se está tudo certinho. Number 1. She doesn't trust herself to be alone with them. Number 2. We really enjoyed ourselves in Paris. 3. I know myself really well. 4. Do something the computer is not going to fix itself. 5. He introduced himself to her mother. 6. They helped themselves to all the food on the table. Ok? Corrigido? Então vamos para a próxima. Seguinte, vamos lá. Describing pictures. Match the pictures with the correct sentences. Nós temos aqui algumas imagens. Vamos ler cada uma das imagens e vamos colocar elas aí junto com a frase correta. Vamos lá. Primeira imagem. He is teaching himself Spanish. Ele está ensinando a si próprio espanhol. Então, ele está estudando sozinho, né? Então, essa imagem aqui. He is admiring himself. Ele está se admirando, olha lá, o cara olhando no espelho, se admirando todo bonitão lá. They're introducing themselves. Eles estão se apresentando. Aqui está. She's hurt herself. Ela se machucou. He is enjoying himself. Ele está se divertindo. Vamos para a próxima atividade. Organize the words into grammatically correct sentences. Então, mais uma vez, precisamos colocar aqui na ordem correta, ok? Então, vamos lá. Qual seria a primeira? Minha quem? Sister, ela o quê? Precisamos do verbo. Enjoyed, ela se divertiu. Herself, on holiday, que ela se divertiu no feriado. Next. Sujeito, my friend and I, meu amigo e eu, made,
Fizemos para nós mesmos. Made ourselves a cake. Correto. Next. Qual é o sujeito? Procura aí. My brother. Verbo. Bought. Comprou para si próprio. Himself. Um novo videogame. A new video game. My brother bought himself a new video game. Next. Olha, essa frase é bem grande, hein? Vamos lá. My, já começa logo de cara que a gente sabe que é maiúscula, né? Friend. Verbo introduced. My friend introduced himself to me at a party. At a party. Vamos ver se tá certo, porque essa ficou grande, gente. Opa, tudo certo, ó. My friend introduced himself to me at a party. Esse to me, eu não sei se a plataforma iria aceitar, mas poderia vir depois também. My friend introduced himself at a party to me. Poderia vir também numa ordem mais indireta. Última. Sujeito. I promised myself. Eu prometi a mim mesmo que eu comeria melhor. That I would, que é o futuro do pretérito, verbo comer. I would eat better. Vamos checar, certinho. Pode parecer bobo, gente, mas não é não. É um exercício bacana que você consegue ver as partes do discurso, né? Perfeito. E vamos então aqui para a atividade número 8, que é a última atividade. Describe things you like to do. Write a paragraph about things you like to do. Use at least 4 reflexive pronouns. Qual é a ideia aqui dessa atividade? Olha só. É para você escrever um pequeno parágrafo sobre coisas que você gosta de fazer, utilizando pelo menos 4 pronomes reflexivos que a gente estudou. Essa vai ser uma atividade que eu vou pedir para você combinar com o seu professor como é que vai ser a entrega dessa atividade, tá ok? Se ele vai olhar, se você vai escrever no seu caderno, se você vai enviar para ele pelo @escola, enfim. Combina com o teu professor como que vai ser. Aqui tem um exemplo, olha só. I'm very independent. For example, I like cooking for myself. I love teaching myself new things, like playing the piano. I amuse myself by playing video games. Sometimes I make myself go to parties. I like being alone, but not all the time. Então, por exemplo, se eu fosse falar assim, quer ver? I like to live by myself. Então, eu, por exemplo, moro sozinho. Então, eu gosto de morar sozinho. Então, já fiz uma frase, né? Se eu continuar aqui, ó. My friends and I like to travel by ourselves, que a gente gosta de viajar nós mesmos, ok? Então, são frases desse tipo. Então, você forma um parágrafozinho escrevendo coisas que vocês gostam de fazer, ok, pessoal? Então, é isso aí. Então, galera, olha aqui, ó. Essa daqui foi a última atividade que eu pedi para vocês poderem fazer sobre escrever um parágrafo sobre coisas que você gosta de fazer. E dentro desse parágrafo que tenha pelo menos 4 pronomes reflexivos. Então, não se esqueça de combinar com o seu teacher como que vai ser feita essa atividade, uma vez que ele precisa corrigir. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Na aula de hoje, revisamos os pronomes reflexivos, ok? Pronomes esses que são utilizados para falar sobre quando o sujeito é o mesmo, né? Ele faz e sofre a ação. Ok? Então é isso daí. Vou parando por aqui. Thank you so much. Bye bye.